subordinada à suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, quais seriam essas outras condições? Essas outras condições seriam, né, por exemplo, o comparecimento a um curso, comparecimento a um curso profissionalizante, comparecimento a um curso de volante, né? Ou seja, se o crime eventualmente praticado foi algo relacionado a veículo automotor, o juiz pode impor como condição a frequência a um curso no Detran, por exemplo, né? Mas o que é importante? Não é possível aqui impor uma condição do tipo humilhante, né? Isso às vezes a gente, né, nota em alguns outros sistemas jurídicos. Por exemplo, tem um caso bem interessante aí de alguém que foi submetido à condição de estar na praça pública, né, batendo uma panela e dizendo que era culpado. Esse tipo de condição não é possível, ou seja, eu não posso impor ao réu uma condição humilhante. Tá? E essa é a principal limitação que é feita ao juiz quando estabelece essas condições. Então, vejam que aqui nenhuma dessas condições se trata propriamente de uma pena, né? Ou seja, reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar-se na comarca onde reside e comparecimento pessoal, nada disso é propriamente uma pena. Então, na suspensão condicional do processo, por exemplo, diferentemente da transação penal, não há imposição de pena imposição de pena privativa ou restritiva de direitos. E também na suspensão condicional do processo, a reparação do dano é uma condição, mas se não tiver a possibilidade de cumprir essa reparação do dano, também ela não vai ser um empecilho à suspensão condicional do processo, né? Como eu já disse, para os meios de impugnação de decisão nos juizados especiais criminais. A Lei 9.099 traz apenas 2 recursos para serem apresentados no âmbito dos juizados especiais, quais sejam, né? Eles estão previstos no artigo 82 e 83 da Lei 9.099. No artigo 82, estão estabelecidas as hipóteses de apelação, e no artigo 83 estão estabelecidas as hipóteses de embargos de declaração. Então, primeiramente, vou optar por analisar tais recursos mais detidamente e logo em seguida vamos analisar se os outros recursos cabíveis lá no Código de Processo Penal também se aplicam aos juizados especiais criminais. Então, vamos a eles, né? Primeiramente, vamos ao cabimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, né, já adianto, são um recurso que deve causar bastante preocupação a você que está estudando o processo penal para um concurso e ao próprio, até a pessoa que atua no processo penal como um todo. Por quê? O desenho, né, jurídico dos embargos de declaração no processo penal é, digamos assim, diverso do processo civil, e dentro do próprio processo penal há diferenças, né? Vamos a elas. Na Lei 9.099, está estabelecido o seguinte, artigo 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Então, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração dos juizados especiais são 4. Obscuridade, contradição, omissão e dúvida. Essas hipóteses de cabimento divergem daquelas estabelecidas no Código de Processo Penal, nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal. Por quê? Lá no Código de Processo Penal, ao invés do cabimento pela dúvida, o Código de Processo Penal estabelece que dá cabimento aos embargos de declaração à ambiguidade.
Então, enquanto o Código de Processo Penal fala em ambiguidade, a Lei 9.099 fala em dúvida, e essa hipótese de cabimento é objeto de crítica por parte da doutrina. Por quê? Porque a dúvida seria um critério subjetivo, de difícil aferição. Mas o legislador resolveu estabelecer esse requisito. E mais, parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Aqui, duas inovações em relação ao Código de Processo Penal. Primeira delas é a seguinte: no Código de Processo Penal, como eu disse, artigo 382 e artigo 619, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 2 dias. Então, o CPP, em primeira e segunda instância, aplicável, diz que os embargos de declaração têm prazo de 2 dias. E essa, eu me lembro bem, foi a última pergunta da minha prova da OAB. E meu colega, falou bem antes do início da aula, e justamente ela que caiu. Então, essa hipótese de cabimento pelo prazo de 2 dias, ficou marcada para sempre aí. Já nos juizados especiais, 5 dias. E mais, enquanto no processo penal comum, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo ou por escrito, nos juizados especiais criminais, eles também podem ser interpostos oralmente. Então, vejam, daqui a pouco a gente volta resumindo essa diferença. Então, mais algumas diferenças do CPP. E, por fim, parágrafo 2º, quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso. Então, segundo a Lei 9.099, os embargos de declaração suspendem o prazo para outro recurso. E qual é a regra do CPP? O CPP é silente. O CPP é silente, todavia, a jurisprudência e a doutrina admitem a aplicação analógica do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil diz o que a respeito dos embargos de declaração? O artigo 538 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal, estabelece o seguinte: os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes. Então, a bronca aí é grande. Por que é grande? Então, vamos fazer aqui um quadro imaginário. No CPP, o artigo 382 e 619 dizem que os embargos de declaração têm prazo de 2 dias. E que esses embargos de declaração são cabíveis em caso de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. E por ausência de dispositivo legal expresso, é aplicável o artigo 538 do CPC e diz que esses embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos. Muito bem. Esse é o cenário do CPP. E no CPP ainda tem uma diferença que eu ainda não falei, mas é bom que eu falo agora. Esse prazo de 2 dias para interposição do recurso, ele é aplicável apenas à primeira e segunda instância no processo penal. Porque no STJ e no STF, o prazo para o recurso é o mesmo do CPC, qual seja o prazo de 5 dias. Então, vejam que o mesmo processo penal pode estar submetido a prazos de embargo de declaração diferentes. Em primeira e segunda instância, 2 dias. STJ e STF, 5 dias. Então, isso é o CPP. Esse é o sistema lá do CPP, lá do Código de Processo Penal. Aplicava as infrações que não são de menor potencial ofensivo. E os juizados, para repetir. Nos juizados, as hipóteses de cabimento são contradição, obscuridade, omissão e dúvida. Então, temos uma hipótese de cabimento peculiar nos juizados, que é a dúvida. Segunda peculiaridade dos juizados especiais. Seja em que instância for, juizados especiais, nos juizados especiais criminais, os embargos de declaração terão prazo de 5 dias.
Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você aí de casa e com o Kleber, com a Carolina e com o Marcos e todo o pessoal da produção que me recebeu muitíssimo bem e com bastante paciência, né? É aqui o meu profundo agradecimento, né? Espero ter contribuído com o estudo do tema. E, para finalizar, agora é verdade, né? Qualquer dúvida, encaminhamento, você pode encaminhar ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. E se você perdeu alguma aula, né, quer estudar juizados especiais criminais, achou que algum tema foi bem explicado, ou quer indicar para algum amigo que quer orientar alguém a respeito de juizados especiais criminais, basta você acessar o YouTube, né, no www.youtube.com/saberdireitoaula. Então, mais uma vez fica aqui o meu agradecimento e nos encontramos numa próxima oportunidade.